Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Minha gratidão à direção da TV Grandourados, na pessoa do Rubens, da Roseli e toda a sua equipe. Nossa gratidão também à TV Com Brasil, transmitindo esse programa para todo o Brasil. E hoje nós vamos chamar você, convidar você para visitar o nosso estado do Mato Grosso do Sul. É sempre o programa Mato Grosso do Sul em Foco, sempre deixa esse convite para você vir conhecer o estado, passear aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E vindo conhecer o Mato Grosso do Sul, vem até Dourados conhecer a nossa bela cidade. Será uma alegria recebê-los aqui, tá bom? E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar o nosso estudo deste dia e desfrutarmos juntos da palavra de Deus, tá bom? Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você um assunto muito importante, que é sobre a segurança da salvação. Muitas pessoas falam que são religiosos, são tementes a Deus, seguem a Deus de casa, não querem envolvimento com a igreja. Mas quando você fala da segurança da salvação, as pessoas pensam assim: ninguém pode ter isto. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos ter em Cristo, não em nós, não nas nossas obras, nos nossos feitos, mas em Cristo, esta segurança. Quero ler um texto para você da carta do apóstolo Pedro. Pedro escreve a sua carta aos forasteiros da dispersão, um grupo de cristãos que foram expulsos de suas casas, de suas famílias, tiveram o espólio dos seus bens pelo Império Romano. Pedro, ele escreve a sua carta a um grupo de forasteiros da dispersão. Tem até livros sobre isto, sobre esses forasteiros da dispersão. Tem um clássico da literatura cristã mundial chamado As Catacumbas de Roma, inclusive publicado pela CPAD, que narra um período que cristãos tiveram que viver em cidades subterrâneas para se livrarem da perseguição dos romanos contra a igreja, contra os cristãos. Estava começando esse movimento, essa perseguição, mas já tinha um grupo de forasteiros da dispersão. E Pedro escreve para fortalecer a fé deles em Cristo, e diz assim o texto, olha só: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, separada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente século, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Esse texto é maravilhoso. Imagina você tendo professado a sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora dizendo: eu tenho um Senhor que é Cristo. E Roma dizendo: você pode ter o Senhor que você quiser, desde que você adore o imperador. Você pode adorar o Deus que você quiser, desde que seja em segundo plano. Em primeiro plano, em primeiro lugar, você tem que adorar o imperador e estabelecer o culto ao imperador. E os cristãos foram tidos como rebeldes, como alvo de perseguição, foram tidos como não sendo bons cidadãos da pátria, porque eles diziam: não, senhor, nós não adoramos o imperador, nós adoramos um único e eterno e suficiente Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor, e não o imperador é Senhor. Só tem um Senhor no céu e na terra, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E por causa deste impasse entre a adoração ao imperador e a adoração a Cristo, porque o Império Romano, ele tolerava todas as religiões, e era um sincretismo religioso enorme, mas você podia adorar a divindade que você quisesse, desde que você adorasse em primeiro lugar e acima de todas as coisas o imperador romano. E os cristãos não fizeram isso, eles não se curvaram, como lá na Babilônia, aqueles judeus, Sadraque, Mesaque, Abdenego, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Assim também os cristãos não se curvaram diante da estátua do imperador e nem diante do culto ao imperador. Razão porque foram perseguidos. E perseguido aqui pelo imperador, entenda-se, não era algo simples. Quando Pedro fala aqui dos forasteiros da dispersão, aqueles que estavam em Cristo, olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, e ele cita aqui na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, forasteiros da dispersão. Quando a pessoa confessava Jesus como Senhor e se declarava um cristão, segundo a vontade de Deus, que Pedro está falando assim, isso aqui não é coisa que partiu do coração de vocês, eleitos, significa que foram escolhidos por Deus para carregar o nome de Cristo e suportar todas as lutas pelo nome de Cristo. Então, e significava o seguinte: se fosse um filho, era expulso de casa. Se fosse uma esposa, o marido muitas das vezes a abandonava. Se fosse um marido, a esposa o colocava para fora de casa. E se fosse uma família inteira, o próprio Estado, o Império Romano, tomava a sua casa. Se fosse um funcionário público, era demitido do emprego e era colocado como andarilho, um peregrino. Por isso que ele fala aqui aos forasteiros da dispersão. Viviam como peregrinos. Então os cidadãos que adoravam o imperador e tinham suas regalias, porque toda a vida o sistema exigiu adoração de uma forma ou de outra. Se você não adora o sistema, ele te persegue. Ele te mata, ele te prende, ele toma seus bens, ele te coloca na cadeia sem causa, sem uma razão moral, apenas porque você não se ajoelhou diante do sistema. Isso é antigo, isso não é da agora não. Então o Império Romano tomava os bens dessa pessoa. Se fosse um funcionário do Império, era demitido. E de todo jeito era perseguido, e esse era chamado o espólio dos bens.
Então, ele ficava como um peregrino, um forasteiro, ia mendigar o pão, ia andar de casa em casa, de cidade em cidade, encontrar um cantinho para se esconder, mas ficar firme na fé em Cristo. Então, Pedro fala assim, olha, vocês estão passando por isso, mas deixa eu mostrar um outro lado para vocês. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Vocês não fazem parte apenas de um império, vocês pertencem a um reino, o reino dos céus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E a este reino que nós pertencemos também hoje, como cristãos eleitos, separados por Deus para o testemunho de Cristo, para viver a comunhão da fé em Cristo, para viver debaixo desse cuidado da graça especial de Deus. Então, nós também somos aqui chamados e somos mostrados que nós temos um reino sobre nós, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que esse reino é também o reino da verdade. E o reino de Cristo é o reino da verdade. Ele não se compromete com mentiras, ideologias, ilusões, de idolatrias, nada disso. É o reino da verdade. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Indagado por Pilatos lá no seu interrogatório antes de sua morte, ele diz, eu vim para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade faz parte do meu reino. E Pilatos, não entendendo nada do que Jesus falava, ele diz que é a verdade. Ele levou para o campo filosófico. Mas a verdade é que há um único Deus vivo e verdadeiro a quem nós devemos adoração, honra, glória e louvor. E Ele mandou o seu próprio Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então os forasteiros da dispersão, eleitos, Pedro está dizendo, vocês são benditos, bendito Deus e nosso Pai, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos preserva com esta segurança, mesmo em meio às tribulações. E Ele diz aqui, vocês receberam herança dos santos, vocês fazem parte do reino de Cristo, vocês pertencem a Cristo. Deus vai guardar a vida de vocês, ainda que vocês passem pela morte, vocês pertencem a Cristo, vocês já estão libertos, vocês já estão salvos. E ainda que vocês percam tudo, passem pela morte, nada disso é mais importante do que o que vocês têm em Cristo. Vocês têm um reino eterno e fazem parte de um reino eterno e não apenas de um império humano e passageiro. Ah, se todos nós entendêssemos a grandeza disto, nós seríamos cristãos muito mais dedicados, consagrados, santificados, convictos, firmes nesta batalha do reino de Cristo sobre a face da terra. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Meu abraço aqui ao Rubens, a Roseli, toda a equipe da TV Gran Dourados e a você que nos acompanha neste programa. Hoje quero deixar um abraço muito especial aos nossos telespectadores lá do estado do Paraná. Nosso abraço especial a todos vocês que nos acompanham aí no estado do Paraná e também no estado de Minas Gerais. Abraço especial, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Nós estamos falando hoje da segurança da salvação, a segurança daqueles que são eleitos e guardados. Pedro está falando aqui aos forasteiros da dispersão e dizendo que eles foram regenerados para uma viva esperança. Não é uma esperança morta. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, olha, a esperança não nos ilude,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E Pedro fala que essa esperança, que é um elemento cristão, é um elemento da fé cristã, porque ela está ligada à ressurreição de Cristo. Pedro vai falar assim: mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, toda a nossa esperança, a esperança da nossa fé em Cristo, a convicção do nosso chamamento, mas a convicção também da promessa de Deus por nós, o ápice dela é a ressurreição de Cristo, que rompeu com os aguilhões da morte para nos dar a vida eterna. Então, Pedro está falando que essa esperança é viva, não é uma ilusão, não é uma esperança morta, é uma esperança viva por causa da ressurreição de Cristo. Com essa esperança viva, esses que Deus escolheu em Cristo e guarda, o próprio Deus guarda o seu povo, os seus eleitos, Pedro está dizendo aqui, mesmo estando numa situação desagradável e aos olhos humanos eram pessoas miseráveis, até amaldiçoadas pelos deuses do Olimpo, né? Então, Pedro está dizendo, é uma viva esperança, e além disso vocês têm outro privilégio, uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros. Então, a nossa herança grande e preciosa, nós já desfrutamos dela aqui, que é a salvação em Cristo, a paz com Deus, a segurança da salvação e da vida eterna, mas nós somos preservados por Deus, guardados por Deus, não é pela nossa própria obra, ou fruto da nossa própria obediência, ou da nossa própria fé. Muito mais do que isso, são coisas importantes, mas é muito maior do que isso. Somos guardados por Deus. Fala aqui que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé salvadora em Cristo Jesus, que só vai revelar no último tempo. As pessoas não entendem isso agora, mas no dia que Jesus voltar para julgar a vivos e mortos, que os mortos ressurgirem, um fenômeno cósmico, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, embora seja tarde demais, mas os filhos de Deus, e esta graça da eleição, do Evangelho, da salvação, do reino de Cristo no coração desses eleitos, a manifestação disso é só no último dia, quando Jesus voltar. Por isso que Pedro vai dizer assim: nisto exultais. Como não é uma conquista nossa, é Deus preservando o seu povo, o que nos cabe, a parte que nos cabe como povo de Deus, é exultar. Exultar aqui é glorificar a Cristo, exultar aqui é tributar ao Deus Trino, a glória que é devida ao seu nome. Exultar aqui é adoração, é culto, é estar cultuando a Deus em espírito e em verdade, como Ele requer dos seus adoradores. Exultar aqui é nos alegrar em Cristo, na nossa salvação, esta alegria da salvação que ninguém pode roubar, é ter a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E ele vai dizer: nisto exultais, embora no tempo presente sejais por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. As várias provações aqui eu já citei no início: espólio dos bens, expulso de casa, perseguido pelo Império Romano, perseguido por vizinhos, parentes, amigos, várias tribulações, perda da casa que morava, da propriedade que possuía, do emprego que possuía, ser colocado como um forasteiro, um peregrino neste mundo. Mas Pedro está dizendo: é por breve tempo, sejam perseverantes. Todo o sofrimento desse tempo presente na vida de um filho de Deus, de um servo e de uma serva de Deus, é por pouco tempo. A vida mais longa que neste mundo é muito curta. Se você viver 100 anos,
isso não é nada diante da eternidade. Então, por breve tempo sejais contristados, passar por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, redunde em glória, louvor e exaltação ao nome de Cristo. Nisso exultais. Até no sofrimento nós encontramos motivo de exultação e de glorificarmos o nome de Cristo. Eu tenho um colega que há 15 anos está num leito de enfermidade, com todas as limitações físicas que você puder imaginar, mas você sempre que eu o visito, eu admiro, porque ele está sempre com a sua fé firme em Cristo. Nisso exultais. No presente tempo, você pode passar por muitos sofrimentos. Aqui fala de provações. Essas provações, as tentações vêm do maligno, mas as provações, elas têm a permissão de Deus na nossa vida, e Ele não nos desampara, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos sustenta. É por isso que nunca podemos imaginar um verdadeiro salvo perder a sua salvação, porque é Deus que protege, é Deus que preserva, não somos nós que perseveramos em Deus, é Deus que persevera em nós, preserva a nossa vida e nos capacita a perseverarmos nele. Então, esta segurança da salvação é porque Deus preserva a salvação do eleito, do salvo, e o salvo persevera em Deus como uma resposta a esta preservação. Então, por isso que Pedro está falando, nisso exultais, mesmo que passe por muitos sofrimentos, provações e lutas, mas é por breve tempo. A glória que há de ser revelada nos filhos de Deus é uma glória eterna. O sofrimento e a provação é por pouco tempo. E ele fala assim, para que redunde em glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Ah, como é precioso isso. Nós não vimos a Cristo como aqueles que viveram com Ele, o próprio Pedro. Nós não vimos a Cristo durante o seu ministério aqui nesta terra. Mas a quem, não havendo visto, amais. Nós amamos a Cristo, cremos nele como nosso Salvador, amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Não vendo agora, mas crendo no Filho de Deus, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ah, que coisa maravilhosa é esta graça de Deus que nos é ofertada na pessoa de Jesus Cristo, a quem nós não vimos, mas amamos, a quem nós não vimos, mas cremos. Jesus falou para o próprio Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, a quem não havendo visto, amamos, a quem não havendo visto, nós cremos, com o coração cheio de alegria, cheio de regozijo, cheio de esperança. Pedro falou aqui de uma viva esperança. A base de tudo isso não é a nossa boa obra, não é o nosso esforço religioso. A base de tudo isso são as ternas misericórdias de Deus, o amor de Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus Cristo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esta segurança da salvação é Deus quem preserva nos seus filhos, aquele que Ele chama em Cristo para a salvação. Na Bíblia eles são tratados como os eleitos de Deus, a quem Ele chama para a salvação, preserva em Cristo até o fim, cuida, guarda, pode ser forasteiro da dispersão, mas é guardado por Deus. E este verdadeiro salvo, ele responde a esses cuidados de Deus, perseverando na fé. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha, que Deus abençoe a sua vida e aplique esta mensagem
da palavra de Deus ao seu coração. Se você quiser ler esse texto, é 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos 3 a 9, que nós meditamos aqui e expomos aqui neste programa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir esta programação, orando com você e com a sua família. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil, onde você estiver. E eu quero orar por você. A segurança da salvação nós só temos em Cristo, o nosso Salvador. Não nas nossas boas obras, não em nós mesmos, na nossa própria fé ou nos nossos próprios esforços religiosos, mas em Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos pela dádiva do céu, esta herança incorruptível, sem mácula, sem defeito, pura, consumada por Cristo, lá na cruz do Calvário. A obra maravilhosa de Cristo, a obra segura e eterna que Cristo operou por nós lá no Calvário, nos oferecendo uma salvação graciosa, baseada na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor, buscando, salvando, introduzindo na Tua igreja o corpo de Cristo, os eleitos, preservando-os em Cristo e eles perseverando em fé no Senhor. Bendito e exaltado seja o Teu santo e eterno nome, porque é o Senhor quem nos guarda. Oro por este que me ouve agora, derrame a Tua graça no coração dele, talvez carente da Tua graça, da Tua misericórdia, que esta bênção eterna da salvação em Cristo chegue até o seu coração, ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, arrependendo dos seus pecados, começando a nova vida com Cristo. Derrame esta graça salvadora no coração daquele que me ouve. Eu oro no nome de Jesus. Amém.